representar uma determinada realidade, recortá-la ou até mesmo recriá-la, contar histórias de modo a ampliar o olhar, o consciente, ampliar o inconsciente. O audiovisual é uma das ferramentas de fazer isso. O recorte, a produção, a roteirização, a direção, a fotografia, o som, a montagem, a circulação são elementos que ajudam a compor a expressão da linguagem das imagens em movimento. Mas por que se expressar? Ou talvez, por que não? A convidada de hoje é Denise Copete. Seja muito bem-vinda ao Provocarte. Obrigada pelo convite. Denise, para a primeira pergunta, qual que é a potência da imagem quando ela está em movimento? A potência da imagem, eu acho que... para quem trabalha com audiovisual, eu acho que é tudo, né? Porque é você imaginar... Eu como atriz, né? Aí eu falo mais particularmente, assim... É colocar em ação, né, aquilo que você tem no teu imaginário. Então, eu acho que essa potência de transformar as coisas, de colocar em ação, né, através da imagem, para mim é maravilhoso, assim, né? É quase você ter, né, sonhar com algumas coisas e colocar aquilo em, né, apresentar a outras pessoas, né? Então, e tocar de forma diferente várias pessoas, né? Sim. E tu acredita que a transformação de um presente, né, de uma realidade e também, consequentemente, de um futuro, pode vir através de uma recuperação de memórias, de contar histórias? Eu gosto muito, assim, de ouvir histórias, né, de escutar, que eu acho que é algo que a gente aprende com o tempo, né, porque quando você gosta de contar histórias, você precisa primeiro aprender a ouvir, né. E eu acho que essas memórias, elas são capazes, assim, de tocar, né, de diferentes formas as pessoas. Mas, assim, é bom você conhecer o teu passado, conhecer a tua história, né, rememorar alguns eventos para poder construir, né, algo para o futuro, ver o que pode, o que não pode, o que aconteceu, o que foi bom, o que não foi, né, e tanto memórias que são, né, coletivas, assim como algumas particulares, né? Eu acho que a gente está sempre nessa busca, sabe? Se a gente está bem ou não, a gente tem, né, essa volta, às vezes, ao passado, algumas memórias, algumas lembranças, e isso e principalmente, às vezes, quando você está um pouco perdido, assim, na vida, você volta para recuperar algumas coisas que ficou, né? Daquilo que te transformou também enquanto pessoa. Então, eu acho que sempre é bom trabalhar com memória, sabe? Sim. Tu tá envolvida, né, na produção da Casa de Lembranças, que é um curta de ficção e tá em finalização, né? E ele reúne um coletivo de mulheres nesse processo da elaboração do roteiro, da equipe, né? E que casa é essa? A Casa das Lembranças surgiu... há muito tempo eu tinha vontade de trazer algumas memórias da minha infância, que eu morava no interior, né, e transformar num espetáculo teatral. Então, e foi todo um processo. E aí eu até chamei o Humberto Gabizanato para fazer o roteiro, né, para a dramaturgia desse espetáculo, só que infelizmente no processo todo ele depois adoeceu e faleceu, né. Então, foi coisas que foram com o tempo. Aí, quando eu contei para uma amiga minha, né, para Camila, assim, esse desejo, e eu queria com ela fazer esse espetáculo, e aí depois não foi possível, ela compartilhou com outras amigas, outras mulheres. E aí a gente resolveu fazer um coletivo, né, para montar o espetáculo. Um espetáculo que essa casa são memórias, são fragmentos de memórias, de histórias de cada uma. Né, cada um contribuiu. E aí, quando a gente ia começar o processo de ensaio, porque a gente queria fazer numa casa, né, a gente tinha algumas possibilidades, e aí o público, que ia ser não um público grande, mas assim, era mais intimista, então ia passando pela casa, por esses cômodos e conhecendo essas histórias dessas mulheres, né. Só que quando a gente ia começar a ensaiar, veio a pandemia. Então, a gente retomou só de forma virtual nossos encontros
E a cada encontro a gente levava uma história, ou uma história pessoal, ou que conhecia, né, ou de algum autor que gostava. E aí foi um processo quase assim também de, não é autoajuda, mas de terapêutico, né, de falar das histórias, cada mulher com sua história. E aí a gente foi lapidando, e como a gente não tinha como fazer, né, de forma presencial, a gente resolveu adaptar, porque é um projeto financiado pela Lei de Incentivo, fazer um roteiro. E aí foi que surgiu o roteiro da Casa das Lembranças, e a gente gravou, e agora está em fase de finalização. E essa Casa das Lembranças é um espaço onde estão algumas mulheres, né, que convivem ou não, mas, enfim, só vendo. E elas trazem esses fragmentos de memórias do passado, né, dessas memórias que estão nas paredes, estão no ser, né. Enfim, é uma história que vem aí, breve. E essas memórias, essas lembranças, elas são mais de dor ou talvez de êxtase também? Eu não sei se foi a pandemia, talvez, que foi recuperando algumas. Eu acho que as memórias são um pouquinho mais de... são coisas doloridas, ou, né, nem tudo é muito leve, assim. Eu acho que elas são mais íntimas, né, assim. Então, não tem uma alegria muito, assim, no processo, até foi um pouco dolorido. Mas é como você enxerga, né, e volta nesse passado, ou as tuas dores, ou o que te prendia, ou o que tu lembra da casa da tua infância, né? E às vezes as memórias não são felizes, podem ser, né? Eu, por exemplo, a minha memória, assim, que veio do tempo de tormenta que tinha, né, no interior, e aí vinha aquela ventania, né, vinha aquele tempo se armando, vindo, e a gente tinha que correr no interior e fechar a casa, recolher roupa, tudo era muito rápido porque estava vindo o temporal. E aí tinha uma aflição de fechar tudo, daí a gente ficava e ia para debaixo da mesa, que era o lugar mais seguro, porque poderia cair alguma coisa, né. E aí quando começava a chuva, a gente ia tomar banho de chuva. E depois voltava para dentro de casa, né, ficava sequinho, e aí perto do fogão a lenha, era final de tarde, geralmente, assim, e aí a gente escutava histórias. Por quê? Porque sempre lá no interior acabava a luz. E aí, como não tinha TV que nos prendia, né, assim, aí a família se reunia ao redor do fogão e a gente conhecia histórias da família, conhecia histórias... E às vezes eram as histórias de assombração e depois a gente ia dormir com medo. Então, essas memórias, assim, que eu trouxe um pouquinho, né, no meu personagem. Mas são histórias, nem sempre leves, né? Algumas são gostosas, outras não. Tu reuniu mulheres, né, para participarem na produção desse audiovisual. E como que é fazer isso dentro de um universo que tipicamente é dominado por homens? Então, né, a gente queria muito que fosse só, né, o elenco é todo feminino, mas aí a gente teve esse, né, chegou ao ponto assim, diretor de fotografia, né? A gente não, né, tinha os conhecidos, o pessoal que a gente queria, né? Então teve que quebrar um pouquinho, né, na parte de produção. E aí tudo bem, né? Nem tudo foi como a gente queria. E até porque eu acho que é algo que levanta, né? A gente tem que ter mais capacitação também para as mulheres em todas as áreas, né? Para que elas possam desenvolver, né? Claro que tem diretoras de fotografia, tudo, mas no momento foi o que, né, a gente não teve, assim, e aí tudo bem, né? Porque a gente também queria um produto legal, e aí a gente chamou um belo de um diretor de foto. E tu é multifacetada, né, enquanto a atuação, e tem um legado que está contribuindo para a formação da cena audiovisual aqui em Santa Maria. O que te move para fazer isso?
Eu acho que me move, assim, são muitas coisas, mas eu acredito, né? A gente tem que acreditar no que faz, né? De ser transformador ou numa sociedade, eu acho que tem que ter e gostar. Eu vim para Santa Maria para estudar teatro, né? Me formei como atriz, mas fiquei em Santa Maria para participar do primeiro longa-metragem, que foi Manhã Transfigurada. E aí, a partir dali, eu fiquei, né, santamariense. E comecei como atriz e teve esse movimento de passar do teatro para o cinema, né, que tem todo um movimento. E depois eu acho que para me manter na área e também trabalhar, eu fui para outros segmentos, aí na produção, né, aí participei nos primeiros anos da produção do Santa Maria Vídeo Cinema, do Santa Cena, entrei, né, nessas associações, então teve todo um trabalho e depois, em 2007, eu comecei a fazer parte da TV Ovo. E eu acho que tem todo esse trabalho. Às vezes eu sou mais atriz, né? Às vezes sou mais do audiovisual, sou mais produtora, mas mantendo, né? E eu acho que... E é muito bom quando as coisas acontecem, né? Ou quando você vê um projeto teu, sendo visto ou apreciado por outros, ou que aquele projeto transformou algumas vidas ou algumas pessoas, né? Então, eu acho que o que move é isso, de estar e sempre aprendendo, né? Porque, né, não, eu acho que tudo é movimento mesmo. Que lugar ocupa a atividade em coletivo na tua vida? Olha, eu acho que ocupa de forma geral, assim, porque teatro você não faz sozinho, audiovisual muito menos. Então, é o trabalho coletivo. E trabalhar com a TV Ovo, eu acho que deu outro sentido ao coletivo, né? Então, cada um tem o seu jeito, as suas maneiras, e a gente vai construindo junto. Um sabe alguma coisa, outro, e a gente vai, né, juntando as experiências para esse trabalho que é coletivo, né? Então, às vezes eu fico pensando, poxa, né? Agora, esses dias eu estava fazendo um curso, você pode fazer o seu portfólio, pode... Mas é umas coisas, assim, que eu vejo muito individualizado, sabe? E aí eu querendo colocar aquelas coisas, assim, no meu trabalho coletivo, que às vezes é isso. Eu não preciso saber de tudo, né? Porque tem outra pessoa que vai complementar aquele saber, né? Eu não preciso entender de divulgação, de assessoria de imprensa, porque tem gente capacitada para isso, né? Mas é claro que dentro do meu trabalho eu vou conhecer um pouquinho de cada. Então... Tu consegue imaginar a tua vida sem a presença da TV Ovo? Eu acho que não. Eu acho que eu entrei, fiquei, né? Não consigo, assim, nem paro para pensar nisso, mas não... Porque eu acho que a gente tem muita coisa em comum de sonhar, né? De querer realizar juntos pela TV Ovo. E eu acho que aí não consegue separar as coisas, assim. Eu acho que é um caminho, né? Que está sendo traçado e não sei onde vai dar, mas enfim. O que representa o roteiro, né? Poder contar essa história na tua vida? Não sei, é aquilo que eu falo, assim, eu gosto de histórias. Eu acho que eu sou um pouquinho também saudosista, ou eu gosto muito, né? E às vezes eu gosto de me imaginar naquele outro lugar, sabe? E aí eu acho que a gente aprende tanto conhecendo outras histórias. A gente, quando fez o projeto do Por Onde Passa a Memória da Cidade, com a TV Ovo, e foi para os distritos, aí você conhece um outro universo, assim, né? Outras histórias que não fazem parte da tua vida, da tua trajetória, né? Então, eu acho que isso que é legal e é cativante, assim, de conhecer outras histórias e saber mais, assim. Eu acho que a gente está aqui para aprender e ter outras experiências, não sempre as mesmas, né? Então, através da história do outro, né? Eu vejo esse outro universo e conheço mais e amplio também um pouco mais o meu sentido, né?
da vida, das coisas, que as coisas não são assim tão certinhas, né? E que existe um outro movimento, existiu. E eu gosto, eu acho que essa coisa, quando eu falo da Casa das Lembranças, eu gosto dessas coisas antigas, assim, porque parece que você tem alguma coisa lá atrás também, né? Assim, não sei, eu gosto um pouco desse movimento e eu acho que o audiovisual te ajuda nisso, sabe? Né? A você, e como atriz, experienciar outras vidas que não é a tua vida agora. Eu acho que foge um pouquinho, né? Do teu dia a dia, do teu... E aí eu acho que mistura tudo. Tu e a Nelly, vocês estão dirigindo o documentário, né, Quando Te Avisto. Então, ele tem circulado bastante, está recebendo alguns prêmios também. E trata da questão indígena em Santa Maria, do início da cidade, né? Quais são os encontros e os desencontros com esse mundo que às vezes é diferente ou distante do centro da cidade do nosso? Eu acho que o Quando Te Avisto foi né, assim, um desafio para a gente, enquanto ao nosso olhar, né? A gente conta histórias de vários locais, de pessoas, mas a gente até então não tinha falado sobre a presença indígena, né? Que é uma das, quer dizer, não é a primeira, ela sempre existiu em Santa Maria, então você pode contar a história da Rio Branco, mas antes da Rio Branco teve tantas outras histórias, né? E a presença indígena é isso, é você também ter um olhar crítico, como você vê essa presença, né? Porque às vezes a gente passa e não vê, né? Passa e são, né? A gente não conhece a história. E quando a gente começou a fazer a produção do Quando Te Avisto, é isso, a gente foi buscar nos livros, não se tem quase nada, né? Essa parte, a história, né? Não fala em algum capítulo ou outro, fala alguma coisa. Então, até porque a história, né, para eles é de forma oral, né? Então não chega até a gente os escritos dele, porque eles fazem de forma oral. E foi difícil, assim, a gente achou poucas informações. Então, eu acho que também muda, né? E eu acho que interessante do documentário estar circulando, indo para festivais, sendo exibido, outras pessoas, também instigar o olhar das outras pessoas, parar e ver que existe, né? Existe uma outra cultura que está aqui no meio, não está fora, porque eles estão agora, né? Mais separados, mas eles estão no centro da cidade, estão vendendo seus artesanatos e a gente às vezes passa e não vê, né? E aí até no documentário falo que às vezes essa presença incomoda as pessoas, né? Ou o Natanael fala que a primeira pergunta que fazem é de onde eles vieram. Eles não vieram, eles sempre estiveram aqui. Então é esse nosso olhar para as coisas que estão, né? Que fazem parte, sabe? Sem ser separado uma coisa da outra. Né? Tudo é Santa Maria e tem várias histórias e tem várias etnias e tem várias, né, povos diferentes, né? E é diverso e respeitar também essas diferenças e essas tradições, né, essa forma deles serem, a cultura deles. Tu comentou antes que o teu histórico, né, ele vem do teatro e depois veio para o audiovisual. Como tu acha que isso se junta e se separa? Em que momentos acontece isso? A minha formação né, como atriz, então, pela Universidade Federal de Santa Maria. Eu me formei em 2001, hoje eu me dei conta que já fazem 20 anos, né? E eu acho que muita coisa mudou, e assim, aí eu fazia teatro e pensava em ser atriz, né? E eu acho que a gente não pensa muito no depois de formado, o que vai fazer, o que vai... Então as coisas foram acontecendo depois. Mas passar do teatro para o audiovisual como atriz também foi um processo, porque é uma linguagem diferente, né? Por mais que seja um personagem, né? Mas a forma de expressão no teatro é diferente do audiovisual. Então, tudo aquilo que eu fazia enorme, eu tive que reduzir. Nem sempre eu consegui reduzir, né? Então, é uma outra linguagem. E eu acho que foi muito bom. E eu, depois de formada no teatro, eu sempre continuei atuando, né? Muito mais no teatro infantil,
Eu queria muito mais fazer também teatro adulto, mas fui para o infantil. E participei de vários curtas aqui da universidade, lá, né, da cidade, então... Mas também teve o outro lado, assim, que eu acho que vai misturando tudo, né, quando se é produtora, porque aí tem as oficinas e aí você faz também, que você faz não só para você, né, para a tua formação, mas para os outros, mais para os outros do que para você. Então, às vezes eu ficava pensando, veio uma oficina lá com fulano, né, para os atores. E aí eu não participava, sabe? E aí eu perdi. Às vezes eu fico pensando assim, também, né, tem essas coisas. Mas eu acho que sempre foi junto, né? Eu acho que uma coisa leva a outra. E eu também nunca fiquei assim, vou só ser atriz de teatro ou de cinema, sabe? Eu acho que a gente não pode ser... A gente tem que experimentar, né? Talvez não dê certo, talvez eu descubra que, não, no teatro realmente não deu mais. Até porque a idade vai avançando e você vai se transformando, né? Tem coisas que não faço mais do que eu fazia no começo da minha carreira. Então, que história tu gostaria ou que tu quer contar e ainda não contou? E qual seria o formato dela? Ai, que pergunta. Que história que eu gostaria de contar ainda. Tem tantas histórias que eu gostaria de contar. Uma das histórias talvez seja a transformação, o crescimento do meu filho, né? Que é uma história que eu estou acompanhando, né? E que eu acho que é uma das melhores obras que eu fiz como mãe. Então, é uma história que ainda está em processo. Tem tantas histórias também em relação à TV Ovo, contar a história de como a gente fez para ter o centro cultural, né, pronto, aberto ao público. Então, é uma história que ainda, né, imagina daqui a uns anos contar, não, a gente passou por isso, por aquilo, mas deu certo, a gente quebrou a cabeça, mas deu certo. Olha só, a gente tem uma escola de formação para jovens, né, e tem muita gente fazendo, né, porque é para os outros, né, não é só para a gente, mas é uma realização abrir esse espaço. Então, essas histórias, gostaria muito de fazer, ter mais histórias no teatro, né, enquanto atriz, ou no audiovisual também como atriz, né, ou contando histórias. Eu acho que tem tanta coisa, assim, que ainda eu gostaria de contar, né. Agora, o roteiro ainda tem que ser escrito, e aí, às vezes, não depende só da gente, porque a vida é isso, né? É um movimento e a gente não sabe onde vai parar, nem onde vai dar. Eu não sabia que lá no interior de Alegria, que eu nasci lá, depois eu ia vir para Santa Maria, que eu ia viajar apresentando espetáculo para outros lugares, né? Que eu ia viajar, conhecer outras culturas através do programa Cultura Vivo, mas isso porque eu entrei na TV Ovo. Então as coisas, né? É tudo movimento, né? E a gente não sabe onde vai dar, né? Num universo, assim, possível, como tu sonha que poderia ser algo que movimenta isso, de realizar sonhos, de poder contar, se não tivesse tantos empecilhos? Eu acho que tudo depende muito de trabalho, né? De querer. E eu acho que a energia que você coloca naquilo, né? E aí, se tem várias pessoas colocando energia, eu acho que as coisas acontecem. Elas podem demorar, mas elas vão acontecendo, né? Então, eu acredito muito nisso, de sonhar, mas de trabalhar para aquilo se realizar, porque não vai cair pronto. Mas se você colocar energia, assim como teve uma época da TV Ovo que todo mundo assim queria um espaço, a TV Ovo tem que ter uma sede. E a gente não tinha. Todo mundo pensava e queria e via lugares e possibilidades. E aí eu lembro que eu caminhando com a Priscila, que a Priscila agora está na Argentina, Priscila Costa, e a gente desceu toda Floriano.
E aí a gente viu aquele casarão lá na esquina da Floriano Canoes Becker. E ainda era, né, tinha cobertura, tinha uma escadaria, a gente conseguia ver de fora. Ai, que massa, de quem será essa casa, né? Ai, que legal ser um espaço, né? E aí depois a coisa foi, e agora a gente está lá, né? Então, é claro que tem muito ainda a ser feito, mas tem muita gente e muito pensamento positivo para que aquilo aconteça. Eu acho que essas coisas vão se juntando, né? E a gente vai juntando uma comunidade que pensa positivo, que pensa em coisas boas e a coisa vai indo, né? Pode demorar, mas acontece. O que tu sonha quando tu acorda? Tu acorda querendo fazer e o que tu vai dormir pensando em fazer? Acho que não posso falar. Tenho acordado muito ansiosa, com muitas coisas para fazer. Então, e muitas decisões para tomar. Então, eu acho que um pouco da pandemia também gerou um pouco de ansiedade, né? E um medo de não conseguir fazer, né? Por N motivos. Mas eu acho que eu sempre vou dormir pensando que outro dia vai ser melhor e que as coisas vão se resolver, né? E que as coisas vão fluir e que eu tenho que ir me transformando, né? Nas coisas que eu acredito, né? Não me perder e talvez buscar um pouquinho mais da essência do que eu já fui, né? Porque às vezes a gente se perde no caminho. Então, eu acho que eu durmo sonhando com dias melhores e com uma cena melhor, assim, um roteiro mais bem feito. E eu acordo um pouco ansiosa para que isso logo chegue, mas isso não depende de mim. Muitas coisas dependem, é claro, né? Mas eu gosto muito, assim, a minha mãe, ela tá sempre de bom humor de manhã. O meu filho também é assim, ele acorda de bom humor. E a gente tem que tentar, né? Todo dia acordar, hoje vai ser melhor, né? Eu acho que tem que ter, também acordar um pouquinho assim, apesar da ansiedade de querer logo fazer as coisas, mas o tempo é o tempo. Será que as coisas, né, elas sempre foram desse jeito ou teve pequenas transformações que foram levando elas a ser hoje, que talvez não seja o que é o formato, que as coisas seriam bem encaminhadas dentro dele, sabe? Eu acho que tudo é fruto das atitudes e das escolhas que a gente faz, né? Nem sempre a gente acerta, né? Mas eu acho que o caminho é esse, e a gente vai descobrindo, né? Entre acertos e, né? Mas eu acho que a vida é um aprendizado e claro que muita coisa, eu acho que do jeito que está hoje, até de pandemia, coisa, eu acho que tem um monte de ações que foram feitas ao longo do tempo e que a gente está nisso, né? Tudo, até na política, né? Se a coisa não fosse, a gente não estaria nesse momento. Mas se a gente não tem esse momento, a gente não vê o quanto a gente precisa melhorar enquanto humanidade, enquanto seres, né? Enquanto comunidade, talvez, né? Porque muitos dizem assim, a pandemia veio para mostrou um monte de coisa, mas e aí, você vai aprender com isso ou não? Ou você vai continuar a mesma coisa, sabe? Fazendo do mesmo jeito, sabe? Será que nada vai se transformar, né? Aí o pessoal diz assim, eu, por exemplo, antes da pandemia, já achava assim que o pessoal ficava muito no celular, e, né? Apesar de eu ficar bastante, né? Mas assim, eu via as pessoas andando na rua, assim, no celular, e assim, sem parar para olhar para um céu, para olhar para o mundo, sabe? Para as coisas que acontecem, né? Para a vida. E aí veio a pandemia, o pessoal entrou para dentro, né? Tudo desse digital. Só que aí eu penso assim, não, depois que passar vai mudar, as pessoas vão querer se abraçar, se encontrar, conversar, olho no olho.
Mas eu não sei, acho que a gente perdeu um pouquinho aí. Talvez não seja assim, né? Não sei, isso é só... Se com todo esse movimento da pandemia, ontem até estava assistindo um documentário, né, das pessoas, assim, e do quanto só mostrou o quanto a humanidade está meio perdida, né? Então, eu não sei, a gente tem que ser otimista, mas por outro lado, assim, você vê que parece que não vai mudar. Mas tudo acaba, dizem, tudo se transforma, então espero que a coisa ande, mas vai depender de todo mundo, né? Não só de um ou de outro. Que movimentos que a arte te trazem, como é que ela tá na tua vida? Eu não sei, eu acho assim... Eu nasci no interior, né? E a gente não tinha acesso a nada, assim, nem a livros, mas tinha a natureza, né? A gente explorava a natureza e as belezas da vida. Mas a arte, depois que eu entrei para a universidade, que eu vi músicas diversas, eruditas, cantos, o teatro, esse movimento, né? E esse movimento também de você se conhecer, né? Porque você, pelo menos no teatro, você tem uma imersão assim no teu eu, que pode ser boa ou não, mas enfim, para você poder seguir. E eu acho que a arte é isso, e é o lado belo, ou mostrar, não sempre é o belo que se mostra, né, através da arte, mas eu acho que ela mostra um pouquinho do que é mais o ser humano, assim, do que é o ser, né, o ser em evolução, em transformação. E eu acho que a arte é isso, né, na minha vida, assim. Me transformou em vários momentos, ou me afundou em vários momentos, mas... e eu não sei, assim, eu acho que quando estou atuando, ou, né, ou vejo uma coisa que me realiza, eu fico leve. Eu acho que a arte traz essa leveza, sabe? Leveza de ver outras possibilidades, né, do mundo que você sonha ou que você espera, né, que aconteça, que se realize. Uma última pergunta, assim, se tu pudesse transformar qualquer situação, qualquer mesmo ou coisa, em realidade, o que seria? Eu acho que o que me pega mais, assim, de poder transformar seria a injustiça, sabe? Essa coisa louca que é as pessoas estar passando fome de novo, sabe? Hoje eu vi uma notícia que o Rio Grande do Sul está exportando, tá, não sei o quê. E aí as pessoas passando fome, eu não entendo, sabe? Para onde vai? Qual o sentido, né? Enfim. Por isso que eu acho que quando a gente pode trabalhar audiovisual ou a nossa arte para mostrar que isso não está certo, sabe? É o trabalho da gente, né? Nem sempre a gente consegue, ou nem sempre consegue mostrar que falta respeito pelas culturas, pela diversidade, sabe? A gente tenta, não consegue, mas a gente vai né, tentando transformar um pouquinho, né, para o mundo ficar um lugar melhor, para o meu filho, né, para os outros. E eu acho que vai muito de oportunidade, sabe? E que bom que eu tive algumas oportunidades e eu queria que outros também tivessem, né? De fazer, de conhecer, de viajar, de ver outras realidades que não só a que a gente está acostumado.
Eu queria agradecer pela tua participação no Provocarte, pela partilha hoje. Eu que agradeço, obrigada. E hoje a gente fica por aqui, seguindo o fluxo que movimenta o ser e o espaço, que transforma realidades em busca de algo que pode ser sentido ou vivido. Se expresse do jeito que te for mais agradável. Compartilhe da vida. E o máximo e o mínimo que pode acontecer é o movimento. Até o próximo episódio.